Sejam bem-vindos à nossa série sobre fisiologia óssea, metabolismo ósseo. Eu sou a Carolina Musini, eu sou fisioterapeuta e sou amante da fisiologia. E hoje a gente vai conversar sobre o sistema ósseo no que se refere aos seus constituintes, a sua estrutura, entre outras palavras, as células, onde elas se encontram e como é que elas fazem esse seu processo de funcionamento no tecido ósseo. Então, a gente vai começar mostrando essa figurinha, que é uma figurinha praticamente de desenho animado, aonde a gente tem as três células que compõem o tecido ósseo. A gente tem os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então, a gente tem três tipos de célula. Duas delas têm uma formação muito específica, que é formar osso, e outra destrói o osso, ela reabsorve o osso. Então, a gente tem que gravar por primeiro isso. Eu tenho três células, uma forma, uma mantém e a outra destrói. Eu tô falando dos osteoblastos, que são aqueles que ajudam a formar o osso. Os osteócitos, que são aqueles que ajudam a manter a constituição do osso. E os osteoclastos, que são aqueles que vão fazer a reabsorção de osso, ou seja, vão reabsorver o osso antigo, o osso que está lesionado, que foi danificado ou aquele que está envelhecido para o processo de renovação. Agora vamos falar gradualmente, em termos mais técnicos, como é que isso funciona. Então, essas três células, elas são oriundas, surgem através de células osteogênicas, como mostra aqui nessa imagem. A célula osteogênica, por sua vez, ela vem de uma célula do mesênquima, que é uma célula principal, como se fosse uma célula tronco, como a gente diz, e a partir dela vão derivar diversas células, dentre elas as células osteogênicas, que é a célula primeira do tecido ósseo. Assim como vai ter a primeira célula do tecido cartilaginoso, a primeira célula do tecido nervoso e assim por diante. Então, a célula osteogênica, que é a primeira principal lá do tecido ósseo, ela é quem vai dar origem, vai se diferenciar e vai dar origem aos osteoblastos e também ao osteoclasto. E o osteócito, Carol, surgiu da onde? O osteócito nada mais é do que uma derivação na hora da formação do osso de um osteoblasto, mas ele existe. Por isso que são três células. O osteócito ele existe, mas ele vem de um osteoblasto. A gente já vai entender isso melhor. Então, vocês têm que lembrar que tudo começa com uma célula osteogênica que vai dar origem a um osteoblasto e a um osteoclasto. E esse osteoblasto, no seu processo ali de formação de osso, acaba em algum momento virando um osteócito. Mas este osteoclasto aqui, que é uma célula maior, observem como ele tem mais do que um núcleo, então ele é uma célula multinucleada. Ele também pode ter origem a partir de uma diferenciação dos macrófagos, como vocês podem ver aqui nesta imagem, né? Que um macrófago ele pode, depois em um processo de diferenciação, acabar virando um osteoclasto ativado e também vai auxiliar nessa reabsorção de osso. Tá, mas quando é que uma célula osteogênica vai acabar gerando osteoblastos e osteoclastos para formar osso ou para destruir o osso? Em situações como morte de células maduras. O osso ficou envelhecido e ele precisa ser renovado, então neste caso uma célula osteogênica vai se diferenciar em osteoblasto e osteoclasto para reabsorver aquele osso antigo e formar um osso novo no lugar. Em processos de fissuras e fraturas ósseas também pode acontecer a mesma coisa. Em casos de neoplasia, ou seja, um câncer, por um processo errado nessa célula de diferenciação, ela também pode acabar gerando novas células e nem sempre isso deveria acontecer. E também em doenças onde o tecido ósseo começa a reagir, uma hiperplasia reacional, ele começa a aumentar de volume, aumentar numa diferenciação de número até, pode ser como uma displasia e pode acabar gerando novas células. Então, é nessas situações onde uma célula osteogênica, que é a primeira de tudo, pode acabar virando em algum momento um osteoclasto ou um osteoblasto. Entendido isso, vamos às fotos de livro que todo mundo aqui já viu em algum momento. Eu tenho aqui um tecido ósseo, como vocês estão vendo, e eu tenho na periferia desse tecido, os osteoblastos.
Então, os osteoblastos são células que ficam na periferia do osso e eles ajudam a formar osso. Então, por primeiro, eles formam esse amarelinho aqui de baixo, que nada mais é do que uma matriz, tá aqui do outro lado, ó, uma matriz neoformada, ou seja, ele é chamado de osteoide, ainda não é um osso. Esse osteoide aqui, conforme ele vai no processo se mineralizando, conforme os sais de cálcio e de fósforo, enfim, no processo de mineralização, que isso é uma outra aula, vão chegando aqui nessa matriz neoformada, ele acaba aprisionando este osteoclasto, ele aprisiona o osteoclasto e ele acaba ficando para dentro da matriz. E quando ele fica assim, ó, como esses aqui, dentro da matriz do osso que foi recém-formado, esse osteoblasto passa então a se chamar osteócito e ele ajuda a manter a estrutura do osso aqui dessa matriz óssea internamente. Então, por isso que eu falei que o osteoblasto e o osteócito têm basicamente a mesma função, formar osso. Só que o osteoblasto fica na periferia e o osteócito ele fica aqui dentro desse osso para ajudar a manter essa constituição. Por sua vez, o osteoclasto é uma célula, diferente. O osteoclasto, ele é multinucleado, então ele é uma célula grandona quando a gente olha nas imagens. E ele vai fazer um processo de reabsorção. Então ele vai fagocitar esse osso quando ele precisa realizar esse tipo de função, tá? Vocês ainda percebem aqui nessa imagem, então, que a gente tem a matriz de osso aqui formada, aqui tem essa matriz neoformada que ainda não é osso, e aqui fora estão as células do mesênquima, que são aquelas células que vão se diferenciar, né, em uma célula osteogênica depois, enfim, tudo parte dessa diferenciação aqui, bem? Então aqui vocês estão vendo o osteoblasto, o osteócito, como eu comentei, e o osteoclasto que faz esse processo de reabsorção. Essa matriz neoformada, então, esse osteoide, sempre fica adjacente aos osteoblastos ativos e ela ainda não é calcificada, como eu comentei. Agora, uma coisa importante, não vai ter processo de difusão, ou seja, de troca por essa matriz óssea já calcificada. Então, para o meu osso poder receber nutrientes, enfim, esses processos que nem a gente lembra dos processos de difusão ativa, difusão passiva, enfim, precisa de uma membrana que é o periósteo e o endósteo que revestem o osso pelo lado de fora e pelo lado de dentro, como a gente vai ver nas próximas aulas da nossa série. Então, eu não tenho difusão por essa matriz aqui calcificada, então toda a nutrição dessa matriz óssea vai ser dependente do endósteo e do periósteo, porque eles contêm células osteogênicas, que são aquelas que são capazes de se diferenciar em osteoblastos e osteoclastos. Essa é uma imagem de vida real, é uma lâmina onde o tecido aqui corado é a matriz de osso, mas isso aqui é um processo de ossificação endocondral, que ele ocorre a partir de uma lâmina de cartilagem, a gente vai ver nas próximas aulas também. Mas essa aqui, então, é uma imagem real de uma lâmina, tá? Então, a gente percebe aqui o que está em vermelho, corado, é a matriz de um osso que está sendo formado, tá? O número 1 aqui, como vocês estão vendo na imagem, eles são os osteoblastos, que eles ficam na periferia, formando esse osso que está sendo calcificado, que está sendo formado. Aqui dentro, o número 2, são os osteócitos, como vocês podem ver, aquelas células que ficam aprisionadas pela matriz e ficam mantendo lá dentro. E esse número 3 aqui do lado de fora é a medula óssea, que é aquela parte interna do osso, né? Onde tem as células osteogênicas ali. Não confundam com medula espinhal, não tem nada a ver. Aqui é a medula óssea, que inicialmente ela é vermelha e depois no processo de maturação do envelhecimento humano ela vai se transformando num tecido mais gorduroso e ela vira uma medula amarela. Aí todo mundo aqui já viu alguma vez alguma sopa que a mãe colocou um corte de um osso transversal lá dentro, onde tem aquela parte molinha dentro, que alguns chamam de tutano, nada mais é do que a medula amarela de um osso ali dentro, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, essa matriz de osso, Carol, qual matriz? Estou perdida. Essa parte aqui vermelha, essa matriz de osso que está sendo formado, essa matriz de osso já formado.
Então, essa matriz de osso, ela tem uma parte orgânica e ela também tem uma parte inorgânica. Bem fácil de gravar. A parte inorgânica se diz respeito aos íons, ou seja, eu tenho minerais ali dentro, tenho íons, certo? Então, aqui, ó, íons fosfato, íons cálcio, que juntos formam o cristais de hidroxiapatita. Também tem bicarbonato, tem magnésio, tem potássio, tem sódio, por aí vai. E a parte orgânica diz respeito às fibras colágenas. Colágeno tipo 1, que é aquele que tem no osso, proteoglicanos, glicoproteínas e fatores de crescimento. Então, dentro da matriz de osso existem duas partes, uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica diz respeito ao colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas, fatores de crescimento, enfim. E a parte inorgânica diz respeito aos íons e aos minerais, ok? Essa parte inorgânica, há momentos em que ela pode ter um pouquinho de flúor, que é um outro mineral. E esse flúor, então, quando ele se mistura com esses íons, com esses cristais de hidroxiapatita, ele se chama um cristal de fluoropatita. Onde é que a gente tem isso dentro do nosso corpo? Nos dentes. Então, a mistura, graças a essa parte orgânica e a parte inorgânica, é que a gente tem um osso resistente e duro. É graças a essa mistura desses dois ingredientes, assim como se fosse um bolo, né? Eu misturo a farinha com os ovos e misturo com o leite. Aí, ou com a água, enfim, uma mistura de líquidos com partes sólidas é que gera essa resistência. A mesma coisa aqui no nosso osso. Então, quando eu misturo esses ingredientes, parte orgânica com parte inorgânica, eu tenho então um osso resistente e bastante duro, tá? Então, só que lembrando, os osteoblastos, que são aqueles que ficam na periferia, sintetizam este colágeno do tipo 1 aqui, que é a parte orgânica, e este colágeno tipo 1 vai formar aquela parte amarelinha que a gente viu antes, que é o osteoide, e esse osteoide é quem vai receber os íons de cálcio e de fósforo para ser então calcificado. Entendeu a mistura dos ingredientes? A célula, o osteoblasto, forma a parte orgânica e essa parte inorgânica vai receber a parte inorgânica, mistura tudo e gerou então um osso calcificado. Esse osteoide, nesse processo de ossificação, de calcificação, ele vai sendo gradualmente sofrendo uma progressiva e precoce redução dos proteoglicanos e aumenta as enzimas ósseas, aumenta a fosfatase alcalina. Por isso que a fosfatase alcalina, só uma observação aqui, ela é um marcador de formação de osso. Porque quando eu tenho fosfatase alcalina, significa que o meu osso está sendo formado, porque ela está fazendo parte desse processo aqui de calcificação, ok? Então, bem resumidamente, uma aula rápida e sucinta sobre as células e como é que elas se comportam dentro dessa estrutura óssea. Fica ligado aqui nas próximas aulas da nossa série que a gente vai continuar conversando sobre os demais processos do metabolismo ósseo.